Irmãos em Cristo Jesus e amigos seculares, eu vos saúdo na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez para dar sequência a esta obra. Antes, porém, agradecendo pelo zelo e atenção que o meu Deus tem tido comigo. Agradecê-lo que pela misericórdia e graça Ele tem me alimentado e me nutrido espiritualmente para a execução desta obra. Obra simples, mas que vai correr o mundo, todo o universo, estimulando a leitura da Palavra de Deus. A leitura da Palavra de Deus não é nada mais, nada menos do que uma conversa íntima que você tem com Deus. Esta leitura, quando Ele te dá sabedoria e discernimento, é a resposta às suas perguntas. Vamos falar com Deus. Vamos conversar intimamente com Deus. Jesus está voltando e nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos clamar a Deus. Mais uma vez, eu agradeço o ânimo e a força que Ele me dá. Tenho pedido insistentemente, todos os dias, a todos os momentos, e Ele tem me concedido. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. O capítulo 22 de 2 Samuel nos diz a palavra: E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvaste. O Senhor digno de louvor invoquei, e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu Ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou
e tremeu a terra. Os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento d'águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor de sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar. Os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. E tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor, conforme à minha justiça. Conforme à pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos me não desviei. Porém, fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme à minha justiça, conforme à minha pureza diante dos seus olhos. Com benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero. Com puro te mostras puro, mas com perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor esclarece as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das cervas e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um marco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela sua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus
artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém, não lhe respondeu. Então, os moí como pó da terra, como a lama das ruas, os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram e, cingindo-se, saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. E o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as gentes, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Assim, irmãos, mais um capítulo se finda, e Deus infinito, em bondade e misericórdia, continuará derramando sobre a sua vida e a vida de todos os seus, rica e poderosamente, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus.